Olá, gente, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apenas ler rapidão aqui com vocês uma pequena introdução do Evangelho de Marcos, desse comentário aqui. Esse comentário muito top, muito bom mesmo. E aí, eu olhando aqui, como que esse material ele vai abordar os primeiros versículos do Evangelho de Marcos, né? Então, vamos fazer uma pequena leitura aqui para vocês verem. Então, logo ali, ele vai trabalhar sobre o ministério de João Batista. E aí ele vai falar o seguinte: apesar de, em muitos aspectos, os evangelhos se assemelharem um ao outro, cada um tem um ponto de partida diferente. Interessante. Cada evangelho ele começa de uma forma ímpar, né? Ele vai falar aqui o seguinte: Mateus começa a sua história com uma lista dos ancestrais, a concepção, o nascimento e a nomeação de Jesus. Lucas, após uma introdução dedicatória, ele começa com uma narração do nascimento de Jesus, de João Batista. João, por seu turno, né, ele começa com a lembrança de que o Verbo, isto é, Jesus Cristo, já existia no princípio, ou seja, por toda a eternidade, e tornou-se encarnado. No caso de Marcos, qual é o seu ponto de partida e por quê? Nós já dissemos que Marcos, no caso, vai apresentar Cristo como um rei ativo. Então, aqui é um ponto interessante. É um rei ativo, energético, móvel, guerreiro e conquistador. Olha só o que é que esse comentário ele vai trazer, né? Ele continua aqui. Ora, quando o rei está para chegar, aí ele vai aqui na parte cultural, né? Histórica cultural. Ou seja, usando os termos e o estilo de Marcos. Então, ele vai falar aqui. Quando um rei está para chegar, normalmente se faz preceder de um mensageiro. A função do mensageiro é a de preparar o caminho para o rei e proclamar a sua vinda ou chegada. Muito interessante isso, né? Não deve causar surpresa, portanto, que o Evangelho de Marcos comece apresentando o mensageiro para quê? Desde o seu princípio, o estudioso desses escritos seja impressionado com o caráter majestoso daquele que está sendo anunciado. E aí a gente lembra aqui que todos os eruditos, né, todos os comentaristas do livro de Marcos, eles são praticamente unânimes em dizer que esse evangelho foi escrito para gentios. E não para judeus, é claro, né? Ou seja, parece que foi escrito para os crentes em Roma. Disse até que, no caso, ele estava com Pedro ali naquela ocasião, ali anunciando o evangelho para essa igreja. E nessa ocasião, Pedro teria pedido, né, teria mandado que Marcos escrevesse uma história para que, no caso, ficasse ali registrada para a igreja. Por quê? Porque os apóstolos não tinham como ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eles ali pregando, depois eles iriam sair. E a tradição oral, que era comum entre os povos antigos, principalmente entre os judeus, porque isso era uma coisa que eles, no caso, sabiam fazer e trabalhar muito bem, a tradição oral, mas a escrita também, nesse caso aqui, seria importante até mesmo para os crentes não judeus. E aí vem, então, a escrita desse evangelho, e até pela forma como ele é escrito, né, você percebe que Marcos é um evangelho, é um livro muito, muito rápido, muito imediato nas histórias. Ele é muito resumido. Então entende-se até que ele foi o primeiro evangelho a ter sido escrito nessas circunstâncias. E então a sua escrita ela se dá dessa maneira. E aí muitos dizem também que até no caso Mateus e Lucas, ao escreverem os seus evangelhos ali, eles poderiam ter em mãos uma cópia do Evangelho de Marcos, para dele, no caso, né? Ou seja, para ter ele como partida para a escrita dos seus evangelhos.
João já é uma história completamente diferente, já é uma escrita diferente, já tem uma outra partida, né? Já vai falar do verbo, né? Como diz aqui esse autor. Mas eu achei interessante como, em poucas linhas, né, esse comentário ele já vai trazer, assim, já traz uma pancada, né, na verdade, né? A forma como ele aborda a cultura. E a gente sabe que os Césares, nessa época, realmente, é, quando eles, no caso, faziam as suas viagens, ia um mensageiro em sua, ou seja, lá na frente ele era enviado para que, no caso, o caminho para o César fosse preparado, para que, ou seja, por onde o César passasse, as estradas estivessem já toda arrumadinha, limpa, e o povo estivesse esperando também para poder saudar o César, que era o rei, que era um rei conquistador. Então, essa é uma analogia que é feita, no caso aqui, para o Messias, para Jesus. Só que, é claro, é muito maior do que um César, que a sua obra é uma obra espiritual também, e que a gente sabe que futuramente irá também se concretizar, não só no mundo espiritual, mas também aqui no mundo físico, né? Ou seja, nesse plano terreno aqui. Então é isso, gente. Um pequeno comentário aí. Acho que eu não cheguei a ler uma página e você já consegue perceber o conteúdo que esse material traz. Então esse era o nosso vídeo aí. Deixa seus comentários aí e diga também o que é que você acha desse comentário aqui, dessa série de comentário aqui do Novo Testamento, que é muito boa, muito boa. Deus abençoe a vida de vocês.